Olá, tudo bem? Agora nós iremos falar um pouco da escola de planejamento, a formulação de estratégia como um processo formal. O grupo é composto por GCL, Luiz Henrique, eu e Thaís Jordano. Bem, quando a gente fala de planejamento estratégico, nós já temos alguns modelos padrões que seguem normalmente uma ideia de análise SWOT, onde vai analisar oportunidades, ameaças, tem uma análise ambiental, né? A gente vai definir etapas para o planejamento, e essas etapas têm que estar bem definidas, né? Para o que vai ser realizado ali durante o planejamento e na implementação também. E também tem que articular essas etapas com uma série de verificações e técnicas que façam com que elas convirjam para os objetivos finais, que é estar exatamente direcionado aos objetivos. E após isso, também é necessário realizar elaboração de orçamentos e planos operacionais, porque a gente precisa ter um planejamento nessa etapa também. Então, os modelos de planejamento estratégico normalmente seguem essas etapas. E tudo isso para tornar ele simples, eficaz e racional. A gente tem que trazer essas características para o planejamento, porque começa com algo ali que não está nada bem definido e a ferramenta já é utilizada exatamente para definir o planejamento estratégico da organização. Após isso, para a gente definir realmente, a gente tem que saber que existem algumas abordagens diferentes, que elas não se alinham diretamente, mas são necessárias durante o planejamento, que é a questão de formulação e implementação. A formulação acontece quando, bem lá no início, quando não tem nada bem definido, assim, a gente está criando do zero. Ali a gente precisa estar com a abordagem livre, aberta, criativa. A gente tem que deixar com que os gestores, os planejadores, aquelas pessoas que estão responsáveis por aquilo, fornecerem ideias, pensarem como fazer isso, alternativas de como realizar o planejamento. Tudo isso tem que ser um ambiente livre, né? Um ambiente assim que floresça essas ideias. Já na implementação, não. Na implementação tem que ser algo mais prático, algo mais incisivo, racional. Ali, muitas vezes utilizam da decomposição, porque como a gente viu, existem etapas e essas etapas já são uma segmentação no planejamento, assim, a gente já está dividindo o planejamento em etapas. E essas etapas, para facilitar assim o planejamento, ainda podem ser decompostas novamente, a fim de deixar aquilo bem prático, racional, bem definido. Então, a gente tem que saber que tudo tem que estar direcionado e focado no objetivo. Todo o planejamento aqui. Aqui eu trouxe uma pequena frase de Alice no País das Maravilhas que retrata bem isso. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E isso retrata no ponto de vista onde, se a organização, se aquelas pessoas ali que estão planejando não sabem o que querem, não sabem onde querem chegar, não tem essas informações assim, como é que eu vou fazer um planejamento? Porque o planejamento já é justamente para atingir a tentativa de atingir um objetivo. E se a gente não tem esses objetivos bem traçados, a gente não consegue realizar o planejamento, a definição das atividades que irão ser feitas, né, para atingir um objetivo. Então, a gente tem que definir isso de início, definir quais são as metas e quais são os objetivos para nortear todo o planejamento, para que a gente tenha aquele start de em que o planejamento irá focar, qual vai ser o objetivo daquele planejamento. Logo após de estabelecer quais são os objetivos, a gente vai fazer uma análise sistemática,
uma análise do ambiente ali, uma análise daquele ambiente, tanto externo quanto interno. Aquele ambiente externo que, como já foi dito até em sala de aula, envolve toda aquela questão do econômico, social, político, tecnológico e também um pouco mais voltado para a empresa quando a gente fala de oportunidades e ameaças, como essa questão mais interna irá influenciar a nossa organização. Quais são as oportunidades que podem ser geradas? Quais são as ameaças que podem ocorrer? Então, como a gente vai abordar isso é algo importante. E para isso, a gente precisa saber como essas variáveis vão interferir, vão se relacionar na nossa organização. E também é necessário fazer essa análise do ambiente interno, saber quais são os recursos utilizados na minha organização, qual é a capacidade da minha organização, identificar essas forças e fraquezas. E isso é importante porque a gente realiza o planejamento em cima de algo, né? Em cima da nossa organização. A nossa organização vai buscar alcançar um objetivo. E para isso a gente tem que saber entender nós mesmos, né? Nós como organização. Então, falando um pouco do que já foi falado aqui, desse planejamento formal, que segue algumas etapas, que é a definição de objetivos, análise da situação, essa análise ambiental, né? A partir disso, nós vamos identificar alternativas de planejamento que a gente possa aplicar, avaliar e selecionar qual dessas alternativas são as melhores e, por fim, implementar o plano. E bem, essa identificação das alternativas podem ocorrer de diversas formas, utilizando diversos critérios, sendo ele uma questão de análise de custo, análise de risco, trabalhar um pouco essa questão do valor, como gerar valor dentro da organização, o que gera valor. E após isso, a gente vai realizar a avaliação e seleção, que nada mais é de pegar todas essas alternativas e juntar no planejamento estratégico. É claro que o planejamento estratégico não é necessariamente composto e é uma alternativa. Ele não precisa ser uma alternativa e, na realidade, nunca é. Ele sempre é uma junção de mais de umas alternativas. Só que a gente tem que lembrar, o planejamento exige esforço, exige o esforço, a mão de obra, esse pensamento, e tudo isso é um recurso da nossa organização. E todo recurso é escasso. Então a gente precisa definir quais são as melhores alternativas, quais irão trazer os melhores resultados, para assim interagir entre elas e ser feito nosso planejamento estratégico. E essa é a etapa de avaliação e seleção. Aqui eu trouxe também uma das ferramentas assim que vale ficar como observação, que é essa questão de planejamento por cenários, que é quando a gente tenta prever alguns cenários, tenta ver qual vai ser a interação da organização com alguns cenários específicos ali, que através de dados a gente pode estabelecer possíveis cenários que estão mais suscetíveis, né, a ocorrer. E isso é uma ferramenta muito boa para qualquer planejador, porque a gente consegue ali simular, essa questão de simular como a organização vai agir naquele cenário. Com isso, nós temos o monitoramento e controle, que é justamente monitorar o planejamento. Aqui a gente vai aplicar, mas a gente vai simplesmente desligar todo o planejamento? Não. O planejamento está em um processo de auto-melhoria. E para essa melhoria ocorrer, é justamente aqui no monitoramento e controle durante a implementação, onde a gente vai analisar se o planejamento está seguindo as projeções previamente feitas. Se não está seguindo, a gente pode melhorar de algum jeito, a gente deve adaptar, a gente deve sempre buscar uma melhoria, estar constantemente buscando melhorar o planejamento. E isso é um processo de crescimento, é um processo de desenvolvimento durante toda a implementação. O planejamento nunca para. Eu vou falar um pouco sobre os problemas não planejados do planejamento.
O planejamento estratégico ele enfrentou problemas no início dos anos 80, quando a atividade foi reduzida em muitas empresas. Mais significativo foi o enfraquecimento da General Electric, a empresa que escreveu o livro sobre o assunto. A revista Business Week ela apontou problemas numa matéria de capa da edição. Nessa matéria, ela informou que poucas das brilhantes ideias concebidas pelos planejadores, elas foram implementadas com sucesso. Desse modo, deu-se a entender que o planejamento estratégico ele pode prejudicar o empenho com a geração de estratégias, não só dos gerentes intermediários sujeitos aos seus controles centralizados, mas também dos altos executivos, que podem ser, em grande parte, ignorados pelo processo. Entrando um pouco na questão dos 7 pecados capitais do planejamento estratégico, a gente tem a assessoria assumir o processo. Essa situação ela surgiu em parte porque os CEOs criaram novos componentes de assessoria para lidar com a nova função. Em consequência disso, as equipes de planejamento, muitas vezes elas afastaram os executivos do processo de desenvolvimento de estratégia, transformando-os em pouco mais que carimbos de borracha. No segundo pecado, temos o processo dominou a assessoria. As metodologias do processo elas tornaram-se cada vez mais elaboradas. A assessoria dava demasiada ênfase à análise e ênfase insuficiente aos verdadeiros critérios estratégicos. No terceiro ponto, a gente tem os sistemas de planejamento foram praticamente concebidos para não produzir resultados. A principal falha dessa concepção estava em negar ou diminuir o papel no planejamento dos executivos que deveriam executar a estratégia. A outra falha de concepção foi a incapacidade de interagir o sistema de planejamento estratégico com o sistema de operações, resultando em uma estratégia que não guiava a ação. No quarto ponto, nós temos o planejamento concentrava-se no jogo mais interessante de fusões, aquisições e vendas, em detrimento do desenvolvimento do negócio básico. Esse problema originou-se em parte da disposição da época, mas também resultou do uso inadequado das ferramentas de planejamento. No quinto ponto, nós temos os processos de planejamento não conseguiram desenvolver verdadeiras opções estratégicas. Os planejadores e executivos, eles apressaram-se sem adotar a primeira estratégia que satisfizesse, ou seja, aquela que atendia às certas condições básicas de uma maneira aceitável. Eles não faziam esforço real para procurar ou analisar uma série de alternativas estratégicas antes de tomar uma decisão. Consequentemente, as empresas em geral adotavam estratégias por default e não por opção. No sexto ponto, nós temos que o planejamento negligenciava os requisitos organizacionais e culturais da estratégia. O processo ele concentrava-se corretamente no ambiente externo, mas fazia isso a custos do ambiente interno, que é fundamental no estágio de implementação. No sétimo ponto, nós temos a previsão de um único ponto, era uma base inadequada para o planejamento em uma era de reestruturação e incerteza. As empresas elas ainda tinham a tendência a se basear na previsão de um único ponto. O planejamento baseado em cenários era a exceção em vez da regra. Planos baseados eram cada vez mais vulneráveis a surpresas. Entrando um pouco na questão das falácias do planejamento estratégico, temos 3 em específico, as quais elas se fundem em uma grande falácia. A falácia da pré-determinação. Para se engajar em planejamento estratégico, uma organização ela deve ser capaz de prever o curso do seu ambiente, controlá-lo ou simplesmente assumir sua estabilidade. Caso contrário, não faz sentido fixar o curso de ação inflexível que constitui um plano estratégico. O planejamento estratégico requer não só a previsibilidade depois de formada a estratégia, mas também a estabilidade durante sua formulação. Já na falácia do desligamento, a gente tem que é por meio de sistemas administrativos que que o planejamento e política eles são tornados possíveis, porque os sistemas captam conhecimento a respeito da tarefa. Assim, a verdadeira administração, por exceção, e a verdadeira direção política são agora possíveis
exclusivamente porque a gerência não está inteiramente imersa nos detalhes de sua próxima tarefa. Em outras palavras, isso quer dizer que, se o sistema ele faz o trabalho de pensar, então o pensamento deve ser desligado da ação. A estratégia das operações, a formulação da implementação, os pensamentos dos executadores e também os estrategistas dos objetos de suas estratégias. Já na falácia da formalização, a gente tem que o fracasso do planejamento estratégico é o fracasso da formalização de sistemas para executar essas tarefas melhor do que seres humanos de carne e osso. É o fracasso da previsão para prever descontinuidades, da institucionalização para oferecer inovações, dos dados quantitativos como substitutos dos qualitativos, de programações apertadas para responder aos fatores dinâmicos. Os sistemas formais, certamente, eles podem processar mais informações, pelo menos quantitativas, consolidá-las, agregá-las, movimentá-las, mas eles não podem internalizá-las, compreendê-las e sintetizá-las. Planejadores e gerentes, eles precisam ser muito sensíveis exatamente onde poderá aparecer o limite da formalização. É possível que eles tenham que formalizar a ocasião e a participação de uma determinada reunião para garantir que as pessoas apropriadas compareçam juntas. Chegando na grande falácia do planejamento estratégico, é possível concluir que o nome planejamento estratégico ele está errado. Ele deveria ter sido chamado de programação estratégica e deveria ter sido promovido como um processo para formalizar, onde necessário, as consequências das estratégias já desenvolvidas por outros meios. Em uma última análise, a expressão planejamento estratégico mostrou-se ser uma contradição. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tópico contexto e contribuição da escola de planejamento. Não se faz necessário jogar fora o planejamento estratégico. Os planejadores eles têm papéis importantes a desempenhar em torno da, vamos dizer assim, caixa preta, da formulação de estratégias, ou até mesmo dentro dela. É importante que os planejadores eles leiam esse livro. Por quê? Porque eles podem atuar como analistas, ali fornecendo dados na entrada, em particular aqueles ali que os gerentes são propensos a negligenciar, Bem como também eles podem ali examinar as estratégias que sairão para avaliar sua viabilidade. Os planejadores, eles também podem atuar como catalisadores, não para promover o planejamento formal, mas ali como uma espécie de imperativo, mas ali a fim de estimular qualquer forma de comportamento estratégico que faça sentido para uma determinada organização em determinada ocasião. Quando e se somente se necessário, eles podem atuar ali com o planejamento formal, como um meio para programar as estratégias que sairão da chamada caixa preta, Ou seja, codificá-las, elaborá-las, traduzi-las em programas, planos e orçamentos ali rotineiros, usando-os para fins de comunicação e até de controle. Se o planejador for criativo, ele pode também ali ser estrategista, mas ele já está ligado mais a conhecimento pessoal, criatividade e capacidade, As organizações elas podem se separar em dois tipos de planejadores, chamados ali, pelo autor de canhotos e destros. Os canhotos eles encorajam um pensamento mais criativo, trabalhando ali com perguntas difíceis e buscando sempre estratégias mais emergentes. Já os destros, eles são mais preocupados ali com espécies mais formais, de análise de estratégias, em um contexto estável e pretendido, Mas se for para ter mudanças ali mais drásticas, começa ali de forma mais frouxa, E depois é que entra os planejadores canhotos, mas não nos preceitos da escola de planejamento. Ao ler por completo o livro, vemos ali que no final o autor ele assemelha cada uma das 10 escolas estratégicas com um animal diferente.
O animal correspondente à escola de planejamento, ele é o esquilo. O esquilo, ele se preocupa muito com as mudanças que virão, né? Ele enterra ali as nozes, estoca, né? Então, é associado à escola, o esquilo é associado à escola porque ele reflete a preocupação do planejamento com o formalismo, com reunir, organizar, tudo para se preocupar com as mudanças que virão. Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigada e estamos disponíveis para dúvidas.